Sabe aquelas histórias que parecem simplesmente impossíveis, que desafiam toda a lógica? Relatos de fugas incríveis quando tudo, absolutamente tudo, está contra os heróis? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das mais famosas de todos os tempos. Uma saga de desespero, de fé e de um milagre tão grandioso que foi capaz de dividir o próprio mar. Esta é a história da travessia do Mar Vermelho. Agora, vamos tentar imaginar o cenário. A situação não poderia ser mais desesperadora. Pensa só. De um lado, a maior potência militar do mundo antigo, vindo com tudo, com sede de vingança. Do outro lado, um mar gigantesco, impossível de atravessar. Para o povo de Israel, que tinha acabado de sair da escravidão, aquilo ali parecia o fim da linha. Uma armadilha perfeita, sem nenhuma saída. Mas e se essa armadilha toda não fosse um mero acidente? E se cada passo que levou essa multidão a essa situação impossível fosse, na verdade, parte de um plano muito maior, muito mais elaborado? Vamos analisar essa ideia, começando pelo que, à primeira vista, parece ser um erro estratégico, assim, fatal. Olha que coisa. A primeira instrução que Moisés recebe depois de sair do Egito é, no mínimo, estranha. É totalmente contraintuitiva. Em vez de correr para um lugar seguro, a ordem é: olha, diga ao povo para dar meia volta e acampar ali, de frente para o mar. É um local completamente exposto, um beco sem saída. E qual era o objetivo? Fazer o faraó pensar: ah, eles estão perdidos, estão andando em círculos no deserto. Era uma isca, e uma isca muito bem preparada. E o faraó, bom, ele mordeu a isca com vontade. Quando a notícia chegou de que os israelitas estavam encurralados, o arrependimento bateu forte nele e nos seus conselheiros. A perda daquela mão de obra escrava gigantesca de repente se tornou uma crise econômica, uma questão de orgulho nacional ferido. A decisão foi imediata. A perseguição tinha que começar. E tinha que ser agora. E a resposta do faraó não foi nada modesta. Ele mobilizou o poder máximo do Império Egípcio. Não era um pelotão, não era um grupo de busca. Era uma demonstração de força total, avassaladora. Ele mesmo foi, em seu carro de guerra, levando a elite da sua máquina de combate. 600 dos seus melhores carros, a mais alta tecnologia militar da época e mais todo o resto do exército. O objetivo era um só: esmagar qualquer esperança que ainda restasse. Bom, a estratégia divina funcionou perfeitamente. O exército egípcio se aproximava e rápido. Para os israelitas ali, encurralados na praia, olhando aquela nuvem de poeira crescendo no horizonte, não dava para ver plano nenhum. O que dava para ver era a morte chegando. E o resultado, claro, foi pânico. Pânico total. A emoção aqui é quase palpável. A gente consegue sentir o veneno nas palavras do povo para Moisés. São palavras cheias de sarcasmo, de um medo tão grande que vira raiva. A liberdade que poucos dias antes parecia uma bênção, agora parecia a maior burrada de todas. Uma armadilha que os levou direto para o abate. E aqui a gente vê o contraste, é gritante. De um lado, o desespero humano em sua forma mais pura. O povo, apavorado, chega a romantizar a escravidão. Sabe aquela ideia de que é melhor o mal que se conhece? Exatamente isso. Do outro lado, a fé inabalável de Moisés. Ele não oferece uma tática, uma estratégia de guerra, ele oferece uma certeza divina, uma promessa de salvação. E essa frase de Moisés, olha, ela muda tudo. É o ponto de virada. Ele basicamente redefine o conflito. Não é mais Israel contra o Egito. Passa a ser Deus contra o Egito. E a única tarefa do povo era parar de entrar em pânico, se aquietar e principalmente testemunhar o que estava para acontecer. A ação humana precisava dar um passo para trás para que a ação divina pudesse acontecer. E quase que no mesmo instante essa promessa começa a se tornar realidade. Antes mesmo do mar se mexer, uma proteção sobrenatural aparece, criando uma barreira de verdade entre os caçadores e a presa. O que a narrativa descreve aqui é inacreditável. O anjo de Deus e a famosa coluna de nuvem que até então guiavam o povo pela frente simplesmente se movem. Eles saem da frente, passam por cima de todo mundo e se posicionam exatamente entre os israelitas e o exército egípcio. Uma barreira física visível se formou ali. E o mais impressionante é a natureza dupla dessa intervenção. A mesmíssima nuvem que para os egípcios era uma escuridão total, um breu impenetrável que os impedia de avançar, para os israelitas era uma fonte de luz a noite inteira. Para um lado, um obstáculo intransponível, para o outro, um guia luminoso.
A proteção era absoluta. Com o exército egípcio paralisado na escuridão, o palco está montado para o grande ato deste drama. A solução para a armadilha não seria escapar por algum lado, mas atravessar por dentro dela, de um jeito que ninguém, em sã consciência, poderia sequer imaginar. Vamos acompanhar a sequência dos fatos. Tudo começa com um gesto simbólico de Moisés. Logo depois, uma força da natureza, um vento leste extremamente forte, sopra sem parar a noite inteira. Não é algo instantâneo, não é um estalar de dedos. É um processo que vai, aos poucos, transformando o fundo do mar em terra firme. As águas se separam, formando duas muralhas líquidas, uma de cada lado, e criando um corredor seguro bem no meio do abismo. A fuga está acontecendo, mas a história ainda não acabou. A mesma arrogância que levou o faraó a iniciar a perseguição, agora o leva a tomar uma decisão que vai selar seu destino: seguir os israelitas para dentro daquele caminho aberto no mar. Ao verem um caminho seco, os egípcios não pensam, nossa, isso é um milagre. Não, eles pensam, ótimo, uma oportunidade, um atalho. E eles avançam com tudo, com seus carros de guerra, sua cavalaria, entrando de cabeça no corredor entre as paredes de água, totalmente confiantes de que sua superioridade militar seria suficiente para finalmente alcançar e destruir seus antigos escravos. E é ali, no meio do mar, um pouco antes do amanhecer, que o jogo vira. E vira de um jeito dramático. Da coluna de fogo e nuvem, o poder divino entra em ação. E o exército, que era o auge da ordem e da disciplina, é jogado no caos total. E tem um detalhe fascinante: as rodas dos carros de guerra começam a travar, a atolar. A maior vantagem tecnológica deles, a velocidade, se torna uma âncora, prendendo-os no fundo do mar. Nesse momento, a ficha cai, e cai de um jeito brutal para os soldados egípcios. Eles finalmente se dão conta de que não estão lutando contra escravos fugitivos. Eles estão lutando contra o Deus daqueles escravos. E o pânico, aquele mesmo pânico que antes consumia os israelitas, agora se aposta dos seus perseguidores. Com um exército egípcio em desordem, preso no meio do caminho, Moisés recebe a ordem final. Ele estende a mão sobre o mar mais uma vez, e com a mesma força e certeza com que se abriram, as paredes de água desabam. A fúria do mar volta com tudo, cobrindo cada soldado, cada cavalo, cada carro de guerra. O sol nasce, e a cena na praia é completamente outra. Para os israelitas, agora seguros na outra margem, o que eles testemunham a seguir vai mudar a nação para sempre. Aquele medo paralisante que eles sentiam é substituído por um sentimento totalmente novo. O resultado é absoluto. Zero. Nenhum único sobrevivente do exército que os perseguia. A aniquilação da ameaça foi total. Esse número, 0, representa não apenas o fim do perigo, mas a finalidade da salvação que eles acabaram de testemunhar. Mas a salvação física foi só o começo. O que aconteceu em seguida foi uma transformação interna. Ver os corpos na praia foi a prova definitiva do milagre. E isso os levou a uma nova percepção do grande poder de Deus. E aqui está o ponto crucial. O medo de morrer foi transformado em temor, que não é medo, é uma reverência, um respeito profundo. E, finalmente, eles passaram a confiar em Deus e também no seu líder, Moisés. E é com essa reflexão que a gente termina. A história começa com um povo que preferia voltar a ser escravo do que morrer e termina com uma nação com uma fé forjada pelo impossível. Isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. O que é preciso para que uma experiência de salvação, algo que parecia impossível, transforme tão profundamente a perspectiva de alguém, levando do pânico absoluto para uma confiança inabalável? A resposta talvez esteja em algum lugar entre aquelas paredes de água.